Salve, salve, galera! Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui de volta com o podcast que já está fazendo um barulho e história no universo da capoeiragem de Sorocaba e região. É o Ging Saberes com vocês, sempre trazendo para cá um nome, uma página da história da capoeiragem em toda a nossa região. E hoje, inacreditável, estamos aqui com uma enciclopédia da capoeira da nossa região. Estamos aqui com um personagem da construção histórica da capoeiragem em Sorocaba, região. Estamos com uma, não é grande, uma gigante referência da capoeira Angola, no estado, no Brasil. Está aqui com a gente esta noite para brilhantar o nosso podcast, fazer história, ficar aqui gravado na nossa memória, o grande Mestre Jaime. Mestre, desde já, muito obrigado pelo senhor ter aceito o convite de vir aqui, nos honrar com a presença do senhor, com a história que o senhor carrega, que é óbvio, não cabe em 1 hora de programa. Nós precisaríamos de dias, precisaríamos escrever um livro para contar a história desse gigante da capoeira da nossa região, da capoeira Angola, o pioneiro da capoeira Angola na nossa região. Mestre Jaime, muito obrigado, mestre. É uma alegria para nós recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Hipercidade de Iperó. Por favor, mestre, o microfone é todo do senhor. Faça saudações. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui na rádio, né, para conversarmos um pouco sobre a capoeira de Sorocaba, sobre a minha história, sobre a minha participação, a minha vida, o meu aprendizado, né? E é uma honra estar aqui para falar com vocês sobre essa questão da capoeira Angola, tá bom? Então, eu digo a vocês assim, que a capoeira está na minha vida desde a minha infância, né? Então, todas as coisas que acontecem na minha vida, a maior parte delas está envolvida a capoeira, né? Ô, mestre, que é isso? A honra é toda nossa, mestre. E eu já falo aqui com quem está nos acompanhando. Entra lá no Facebook, acesse, mande seus comentários, mande um boa noite para nós, para o mestre, mande perguntas que estarei aqui repassando, tudo para o mestre, para abrilhantar ainda mais esse nosso bate-papo. E mestre, vamos lá. Quem é do universo da capoeiragem da nossa região? O mestre Jaime dispensa apresentações. Mas fala para nós aí, para quem está chegando na arte, na cultura, para quem está nos acompanhando aqui, mas não é familiarizado com a capoeira da nossa região, conte um pouquinho para nós, mestre, a trajetória do senhor aí pelo universo da capoeiragem. Sim, bom, para falar um pouco disso, eu tenho que lembrar assim, eu nasci em 1968, em 3 de junho de 1968, na cidade de Ourinhos, né? Sou filho de Manuel Balbino da Silva e Maria Júlia de Jesus. Meu pai é paraibano, minha mãe pernambucana. Os meus avós, por parte de pai, também paraibano, e por parte de mamãe pernambucanos. Então, a minha raiz é totalmente nordestina, né? Então, eu nasci na cidade de Ourinhos, vivi lá a minha primeira infância. Depois de lá, fui para São Paulo. Meu pai andava bastante de São Paulo para Avaré, Votorantim, aí terminei na cidade de Sorocaba. Então, na cidade de Sorocaba, vem para cá assim, 79 para 80. E eu conheço a capoeira no ano de 1981, né? Então, no ano de 1981, através do mestre Pedro Feitosa, né? O meu irmão falecido, já Juraci Balbino da Silva, foi quem me deu essa oportunidade. Era muito amigo do mestre Pedro, na época era professor Pedro, né, no grupo Cativeiro, e aí me levou lá, né, para começar a iniciar a aprender a capoeira. E de lá eu fui um cara bastante privilegiado, por assim dizer, porque já nessa época aí eu conheci mestre Ananias, né, que ali frequentava o espaço do mestre Pedro, muito amigo do mestre Pedro. Então, de criança, eu conheci ali os mestres mais antigos, mestre Ananias, mestre Miguel Machado, mestre Belisco,
Antônio da Maralina, vários desses mestres assim que participavam da capoeira eu conheci já criança. E em 1984, se não me engano, foi 84, não foi quando eu conheci um mestre Gato Preto de Santa Amaro, né, que ele vinha para Sorocaba, tinha contato com o mestre Pedro, fazia aula para o mestre Pedro Feitosa, tal de capoeira, e ele ia também no espaço lá ensinar maculelê. E eu fiquei encantado, me tornei fã do mestre Gato, fã do mestre Ananias, dessa velha guarda, desse pessoal todo aí. E o mestre Gato realmente me encantou com a questão do berimbau, né? O berimbau de ouro da Bahia e tal. Fiquei encantado com aquilo, sempre gostei de berimbau, desde criança. Então, aí minha história começa por aí, né? E falando em família, eu sou um cara privilegiado, porque minha família sempre me apoiou. Tudo deu certo na minha vida até os dias de hoje, porque a minha relação familiar foi muito boa com mamãe, com papai, de uma família muito grande, de 21 filhos, eu sou o último, sou o caçula, você está entendendo? Agora estamos em 4, eu tenho o irmão mais velho, Veridiano, com 74 anos, minha irmã com 72, e meu irmão com 65 e eu com 57, agora só restamos nós, né? Então, eu tive esse privilégio de ser o caçula da minha família, o meu pai poeta, um dos homens mais sábios que eu... Não é assim, bajulação, quem conheceu meu pai sabe que meu pai era um grande sábio. E mamãe também, que cuidou de mim, assim, realmente da forma harmoniosa, me apoiou em tudo isso, então eu não tive dificuldade nessa questão. E dentro desse grupo cativeiro eu fiquei... participando até me tornar professor, né? Quando eu chego lá, vários capoeiristas que estão por aí, alguns deles, já estavam na capoeira, né? Em 81 já tinha o Jeová, o mestre Jeová já estava, Gastão, o falecido Gastão, e várias outras pessoas já estavam na capoeira. O China, inclusive, né? O mestre China estava lá. E é isso. Aí eu sempre fui um cara dedicado a isso. Então eu me dediquei e fui praticamente ininterrupto até me formar. Me formo na capoeira no ano de 90, a professora de capoeira dentro do grupo cativeiro. E já dava aula. Em 88 eu já dava aula em São Roque, representando o grupo cativeiro. Ainda não era professor, mas estava perto de ser e já era autorizado a dar aula. Então eu dei aula em São Roque durante acho que 2 anos, de 88 a 90. E 93, e também de 90 a 92, eu fiquei tomando conta da academia do mestre Pedro, que era na rua Arlindo Luz, ali no Largo do Líder, porque o mestre precisou se afastar por alguns problemas familiares, e eu fiquei tomando conta da academia dele ali, que o nome era Grupo Cativeiro. Aí em 93 eu monto a minha escola na Vila Fiore, na Sociedade de Amigos de Bairro, ali na Olegário Ribeiro. Por incrível que pareça, a Vila Fiore é um bairro da comunidade preta forte, mas a minha escola foi a primeira ali na Vila Fiore, de capoeira, dentro do Grupo Cativeiro. E nessa época aconteceu um negócio legal. O Silva Acarajé, o mestre Silva Acarajé, fez um lançamento do disco dele, A Saga do Urucungo, nesse recinto ali. Reunimos aí esse povo todo daqui, da capoeira de Sorocaba, o pessoal da Nacional, do Mestre Falco também, todo mundo lá. Fizemos uma festa bacana e teve o lançamento, na época era disco de vinil. E esse foi um episódio bacana ali, naquela época ali, né? E até chegar nessa trajetória toda, eu tive contato com o mestre João Pequeno, por exemplo, né? Conheci, na época eu viajava, comecei a andar cedo com a capoeira, junto com o mestre Pedro Feitosa. E ainda de menor ainda, ele ia para São Paulo, para as rodas na República, para esses lugares, eu ia com ele. Então eu tive a oportunidade de conhecer vários mestres, ainda criança, né? Mestre Joel, Canhão, aquele povo todo, Almira, Demida, Capitães Areia, lá, aquele pessoal todo. Eu criança, eu já os conhecia. E já teve a oportunidade de estar junto com o mestre Pedro, por exemplo, a gente está andando junto, e eu, garoto, andando junto com eles, e ouvindo e participando desses eventos. Miguel Machado, mestre Miguel Machado, que era o presidente do Grupo Cativeiro, um exímio capoeirista, um grande conhecedor, né? Então o mestre Miguel foi um cara
que representou muito bem, ele faleceu agora recentemente, né? Tem 1 ano e pouco aí. Muito bem a cultura preta. Ele, dentro da cidade de Sorocaba, ele teve foi muito importante a participação dele. E o Pedro representando o Grupo Cativeiro e sendo responsável por Sorocaba e região, né? Era o mestre Pedro em Sorocaba, o Cosmo na região de mestre Cosmo em Piracicaba, em Ribeirão Preto era o mestre Monteiro, em São Paulo, Cavaco, Cenoura, Biné, essa galera, Paulão, né? Então, ele era Cenoura e Cavaco, que ficava ali na República com o mestre Ananias. Então, nessa época, a gente participava muito lá. E Sorocaba, o primeiro formato foi o Cuco, né? O mestre Cuco. Aí foi em 89 e eu e Jeová em 90. E se tornamos professores de capoeira dentro do Grupo Cativeiro. E ficamos ali dentro. Eu participei dentro do Grupo Cativeiro até 93, né? De 93 ou 94. 93 o Pedro sai, eu fiquei mais um pouquinho. Em 94 eu saio. E o mestre Pedro funda a escola chamada Liberdade. Aí, posteriormente, fomos fazer parte da Liberdade, da Capoeira Liberdade, que o mestre Cupim, né, hoje é responsável, meu compadre, o mestre Cupim é meu compadre, ele é responsável pela Capoeira Liberdade. Aí eu fui fazer parte da Liberdade também. E dentro da Liberdade, em 99, foi quando o mestre Gato Preto esteve aqui em Sorocaba e gravou um CD com o mestre Pedro. E daí, rapaz, nessa época, em 99, eu estava um pouquinho afastado. Mamãe falece em 97. Então, de 97 a 99, eu estava um pouco assim, meio sofrendo essas amarguras da perda da mamãe, essas coisas todas. Eu me distanciei um pouco da capoeira. Aí, quando o mestre chega aqui em 99, eu fui lá. Aí eu fui. Falei, não, eu tenho que ver esse homem. Aí fui para lá, o mestre... Participei das aulas de birimbau com o mestre Gato, com o mestre Pedro, com todo mundo lá. E dali eu decidi que a partir daquele momento eu ia seguir a filosofia do mestre Gato, no objetivo de enaltecer ele, né? Eu como fã, na verdade, ele é meu ídolo, na verdade, assim. Então, de criança, não foi o meu professor direto, mas ele era professor, mestre do Pedro Feitosa, e eu fui aluno e formado do mestre Pedro Feitosa. Então, a minha gratidão ao mestre Pedro Feitosa é muito grande por isso, que através dele é que eu conheci um bocado de gente. Esses mestres antigos e tal, né? E aí, através dentro desse intervalo que eu fiquei fora da capoeira, quando o mestre Gato chega e vem gravar esse CD, eles fizeram ensaios, tiveram essas aulas todas, e eu me decidi que dali para frente eu ia segurar essa onda, e fiquei dentro da Liberdade, trabalhando com a Capoeira Angola, de 99 até 2003. Quando é 2003, aí eu monto a minha escola, que chama-se Capoeira Angola Bem Brasil, né? E o mestre Pedro me forma também a mestre nessa mesma época, aí, em 2002, se não me engano. Aí eu montei a minha escola de Capoeira Angola, conversei com a direção da Liberdade, explicando para eles que eu precisava trilhar o meu caminho dessa forma. E estou até hoje, né, me esforçando aí para aprender a Capoeira Angola. De 2003 até 2013, mais ou menos assim, ainda estava bastante, fazia algumas viagens com o mestre Pedro, em algum lugar a gente estava sempre junto, lá no Mestre Cavaco e tal. Em 2013 a gente rompemos esse vínculo, por assim dizer, e aí eu fiquei andando sozinho mesmo, assim, mais sozinho, né? Eu também andava sozinho, mas o Pedro como meu mestre e orientador. E aí, a partir daí, quando chega 2017, eu fui num encontro de capoeira do mestre Zé Baiano. O mestre Zé Baiano eu conheci também em 99, nessa mesma época de 99, em 2000, foi em 2000. 2000 teve Brasil 500 anos em Caraguatatuba, onde teve um encontro lá, que era Brasil 500 anos. E lá eu conheci, o mestre Gato é que estava à frente disso. Lá eu conheci os mestres do Rio, mestre Formiga, mestre Marrom,
Angolinha, mestre Angolinha, vários mestres que estavam lá que eu não conhecia, eu conheci aquele dia ali, né? E em 99 foi a formatura do mestre Pedro Feitosa. Então o mestre Gato estava aqui em 99 e 2000, fez todo esse trabalho aí. E ali eu tive a convicção de que realmente eu estava no caminho certo, que o meu negócio era esse mesmo, de capoeira de Angola. E eu tive a felicidade de ouvir da boca do mestre Gato a seguinte fala: olha, você está no caminho certo, é desse jeito mesmo, tal. Ele falou isso para mim diante do mestre Pedro e outras pessoas. Então isso foi uma motivação para que eu continuasse nessa jornada aí. E aí fui dando continuidade a isso. Aí quando eu me junto com o mestre Zé Baiano, então tem 8 anos que eu estou acompanhando o mestre Zé Baiano. E por que razão? Aí eu digo a vocês. Eu conheço, nessa trajetória toda aí, a maior parte dos formados do mestre Gato, das pessoas que se desenvolveram, a capoeira junto com o mestre Gato, né, aprendendo com o mestre Gato. E de todos eles que eu passei assim, né, o mestre Zé Baiano realmente é quem estava fazendo um trabalho mais relevante, sério, né? Isso já, em 99 eu já vi isso, em 2017 eu confirmei isso. Aí foi num encontro de capoeira que teve lá, ele perguntou para mim o que eu achava do trabalho que estava sendo feito naquele momento ali, que ali ele botou um maculelê, ele botou um bocado de coisa que ele aprendeu com o mestre Gato, ele botou tudo ali, e ele pediu a minha opinião. Eu falei: olha, tá exatamente como o mestre ensinou, e a partir de hoje eu vou ser seu aluno, e estou sendo aluno dele até hoje lá. Está sendo para mim muito útil isso, porque melhorou bastante o meu conhecimento, né? O aprendizado, ele é para sempre, a gente não deixa de aprender. Então, nesses últimos 8 anos aí que eu tenho acompanhado o mestre Zé Baiano, tem me fortalecido bastante nessa questão de preservação, né, da capoeira, da memória dos mestres, dos nossos antepassados, por assim dizer. Então, a capoeira Angola, ela tem uma coisa interessante, que é isso, que é nós nos tratarmos realmente como uma família, né? Respeitar os mais velhos, o conhecimento dos mais velhos, transmitindo os mais novos, e assim sucessivamente, porque o tempo não para e a gente está aí, né, nessa jornada aí. Logo a gente vai ter que ter outro para continuar essa história aí. Então a gente está continuando, estou feliz por isso, né? Por exemplo, fizemos a última viagem lá para a Virgem da Lapa, em Minas Gerais, longe, pense num lugar longe, viajamos 1.400 quilômetros, foi eu, o mestre Zé Baiano e a Cauana lá no evento do Mineiro, que é um professor que mora lá, numa cidade, no Vale do Jequitinhonha, um local histórico. Tá. Fizemos uma viagem muito longa, foi bacana, a gente foi conversando, aprendendo, trocando ideia, aprendendo com o mestre e tudo mais, e foi muito bom. E assim sucessivamente, aniversário da Cauana, que teve recentemente na casa do mestre, eu estive lá, a gente está vinculado aí um com o outro, todo mundo comendo no mesmo prato aí, para um ajudando o outro e a gente aprendendo com eles. Ô, mestre, que história! Bem, quem está aqui acompanhando, que conhece a capoeira, o universo da capoeiragem no estado de São Paulo, no Brasil, em Sorocaba, gente, em 10 minutos o mestre citou figuras que construíram a capoeira em toda a nossa região. Olha, mestre Ananias, Miguel Machado, mestre Gato, em Sorocaba, o grande mestre Pedro Feitosa, mestre Cuco, mestre China, mestre Jeová. Um abraço a todos os senhores, pois eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar, mestre, perante um mestre de capoeira, eu sinto a obrigação moral de dizer isso. Eu tenho tido a alegria de ter várias portas abertas para poder falar, mas eu tento dividir aquilo que eu busco nas páginas dos livros. Os senhores são a capoeira, vivem a capoeira. O que os senhores contribuem, o que os senhores dividem, compartilham, é vivência, é a história, é ela sendo construída. E por isso, em todos os espaços que eu tenho a oportunidade de falar, eu presto minha homenagem, a minha admiração e o meu respeito pelos senhores. E na pessoa do mestre Jaime eu deixo um grande abraço,
toda a minha admiração a todos os mestres que estão acompanhando. E, mestre, tem gente pra caramba acompanhando aqui. Ó, não vai nem dar tempo de ler todas as mensagens, mas olha só. O mestre Trovoada diz aqui, boa noite, está nos acompanhando. Olha só, o mestre Curisco de São Roque, ele vem e diz, um abraço grande, mestre Jaime. João Francisco Pires, isso aí, mestre Jaime, profunda admiração. Treinel Heron, boa noite, mestre Jaime. Professor Leandro, boa noite, meu amigo Treinel Heron, grande abraço. Olha o mestre Jeová aqui, mestre. Mestre Jeová está dizendo, boa noite, professor Leandro, boa noite, mestre Jaime. Axé para os capoeiras. Carlos Carvalho Cavaleiro. Oh, e, ó, aqui, nosso escritor, enquanto historiador, né, eu digo aqui ao vivo, sem titubear, hoje, o maior historiador e escritor em atividade de Sorocaba. Todo o meu respeito, admiração e amizade. Grande abraço, professor. Léo Lopes, salve, mestre Jaime. Grande abraço. Olha só, contramestre Sapão aqui, Anderson Carvalho. Boa noite a todos. Mestre Jaiminho contribuiu em muito com a educação em tempo integral por meio da Oficina do Saber. E viva meu mestre! Obrigado. O Heron vem aqui e reforça. Mestre Jaime é o primeiro mestre em Sorocaba a começar um trabalho só para a capoeira Angola. Eu já vou perguntar isso. Acho que essa é uma grande referência. Nós vamos querer ouvir isso daí do senhor. Mestre Ouriço entrou aqui, está dizendo boa noite, professor Leandro, boa noite, mestre Jaime. Só pelas pessoas que estão aqui acompanhando, fica muito nítido o prestígio do senhor, mestre. O prestígio do senhor, muita gente acompanhando mesmo aqui ao vivo, fico muito feliz com isso. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas. E, mestre Jaime, fale para nós aqui como foi esta decisão de se dedicar exclusivamente à capoeira Angola. Porque o senhor, me corrija se eu estiver enganado, vem de uma capoeira tradicional, que praticava todas, não sei se posso chamar assim, modalidades de capoeira, jogava em todos os toques, né? Vamos dizer assim. E ó, só ressaltando, é fácil de calcular quantos anos o mestre tem de capoeira, porque ele começou no ano que eu nasci. 1981. 44 anos de capoeira, mestre. Então, compartilhe conosco, mestre, como foi essa decisão, quando o senhor chegou e falou, não, o meu caminho está na capoeira Angola. Então, rapaz, desde quando eu conheci todos esses mestres aí que eu citei, aí eu tinha admiração por todos eles, né? E lá no grupo Cativeiro tinha essa formação também de jogar a capoeira, porque mestre Miguel também conhecia a capoeira Angola, tá entendendo? Ele não se dedicava só a isso, mas ele já chegou a dar aula de 83, assim, ele deu aula na academia do mestre João Pequeno, então ele também passava alguns movimentos da capoeira Angola. E falando dessa época aí, eu não posso deixar de lembrar assim, ó, falou aí do mestre Ouriço, o mestre Ouriço está na capoeira antes de mim. Quando eu conheci a capoeira, o mestre Falco, ainda era aluno, que ele dava aula no Sorocabinha. Então tinha lá o Biro, o mestre Biro, o Sheba, o Ouriço, o Baiano. Você está entendendo? Esses caras já estavam na capoeira. Eu sou criança, eles me conhecem desde criança. Então, a gente se conhece desde tudo isso. Na minha formatura, por exemplo, o Petróleo, né, o Ouriço estava, várias dessas pessoas estavam. Então, esse povo todo aí, eu conheci todos eles, tá? E tenho admiração por todos eles também, respeito com todos eles, porque eu era do Cativeiro, existia lá saía faísca lá quando encontrava uns e outros lá, mas eu estava em todo lado, velho. Eu estava em qualquer lugar, sempre, mesmo, desde criança eu fui assim, sou até hoje. Então, rapaz, aí acontece assim. Foi em 99, né, velho? A decisão foi em 99, no negócio do CD do Mestre Pedro aí. Eu era fã do Mestre Gato, aí o Mestre Gato teve aí, as falas do Mestre Gato aí, nesses cursos de berimbau que ele deu, nessas viagens que a gente teve lá, junto na academia do Mestre Zé Baiano, essas coisas todas. Foi ali, eu falei, não, falei, vou me dedicar a isso, para tentar enaltecer o nome do Mestre Gato, a memória do Mestre Gato, porque ele foi mestre do Pedro.
O mestre Pedro Feitosa, ele é mestre do mestre Zé Baiano, tanta gente boa, mestre Adó, que está lá na Bahia, mestre Prego, que é de São José dos Campos, Barba, tem o Meinha, mestre Meinha, tanta gente que o mestre Gato deu, como é que fala, o certificado de especialista, viu, velho? O mestre Gato não deu título de mestre a ninguém, é especialista de capoeira, então, essa é a verdade. Então foi isso, cara, a grandeza do mestre Gato, da forma dele lidar com a capoeira, da sabedoria dele, do jeito que dele colocar a capoeira como ela é mesmo, da forma que ela é. Porque a capoeira, essa magia toda, mas ela é uma luta, a gente tem que se preparar, tem que estar bem pra gente não se machucar, pra gente não machucar os outros, também não ter essa perversidade toda. Então, ele é um cara que o mestre Gato falou assim, que domesticar, ele conseguiu isso, domesticar algumas pessoas, que é muita agressividade, aquela coisa toda e tal, né? E o mestre Gato tinha isso, então muita sabedoria. Eu fiquei encantado, eu já era encantado, e ali eu tive a prova que, a partir de 99, é que eu tomo essa decisão, exatamente por conta do mestre Gato. E daí eu tive a oportunidade de conhecer a família do mestre Gato, que são os filhos do mestre Gato, né? Gato Góes, né? Que é o filho mais velho dele, o finado mestre Zeca, o mestre Adócio, são tudo lá de Santa Amaro. Então essa ideia da capoeira de Santa Amaro também me deixou assim, encantado com esse negócio, tá entendendo? A fala da capoeira de Santa Amaro, ela não é de Angola de Santa Amaro, não é a mesma fala da capoeira de Angola de Salvador, é a mesma no bom sentido assim. Tem coisas que a gente discute de Santa Amaro, que não é a mesma coisa que se discutia em Salvador na mesma época, essas coisas todas. Então, o mestre Gato falava muito disso, né? Falava muito disso. Então, eu estive lá, mas junto com o mestre Cupim, inclusive, quando nós estivemos lá, estivemos juntos lá. E isso motivou mais ainda, porque o Sinésio Góes, que é o mais velho dele lá, ele se emocionou, falou, pô, vocês vêm lá do Sudeste, lá de São Paulo, para cá, para enaltecer, com o projeto de enaltecer o nome do mestre Cupim, estava nessa ideia também, junto, de enaltecer o nome do mestre Gato, ele ficou lisonjeado com isso. Então, essa foi uma das razões maiores. E eu não parei de treinar, de aprender, de ir atrás, de estar conversando com essas pessoas, entendeu? Com os mais velhos, com quem realmente conviveu com ele, né? Isso é unânime. Então, todos os mestres antigos que eu converso sobre isso, sobre o mestre Gato, é unânime. Todo mundo fala, o mestre Gato realmente era o cara, velho. Era um cara reto, sério, né? Sei tanta história do mestre Gato assim, que é incrível, incrível. Exatamente pelo caráter, pelo homem que era e pelo que ele era mesmo na capoeira, tá entendendo? Tocando, cantando, jogando. Então, esse legado ele deixou para um bocado de mestre aí, o mestre Pedro Thaís, Zé Baiano e os demais, que é para manter essa história aí. E eu tô lá no fim da fila, mas eu tô junto. Eu tô com a galera, entendeu? Eu tô lá. Então tem todos esses mestres aí. Então o mestre Zé Baiano lá tem o mestre Formiga, que acompanha ele lá. Tem o Angolinha, né? Que é o Giló, a Lalucha, tem uma galera, todo mundo empenhado nessa mesma ideia. Lá em Santa Amaro, o mestre Adó, o povo dele lá, e assim tá. Então, quer dizer, mestre Gato precisa ser lembrado com qualidade. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando se fala no nome do mestre Gato, né? Então, quando é para falar assim especificamente sobre isso, eu prefiro que eles mesmo falem. Eu estou falando da minha vivência, né? Tá entendendo? Mas esses homens todos estão aí para dar oficina aí, para quem quer saber mais sobre o mestre Gato Berimbau de Ouro da Bahia, procura esses homens aí, eles estão tudo aí, tá ensinando, para vocês entenderem que é o seguinte, a cultura é uma família, então a família, a educação que a gente aprende para a família, a gente transmite para o filho transmite para o neto e assim sucessivamente. E para isso não se perder, tem que levar o negócio a sério, né? Então não pode tratar isso assim de maneira rasa, de qualquer maneira. Então, é esse o meu trabalho, eu me esforço para isso, para que esse povo do mestre Gato entenda que o propósito está sendo feito da melhor forma possível, do que eu consigo, pelo menos, né? Ô mestre, que incrível, mestre, ouvi-lo falar, tanta história, tanto conhecimento transmitido com tanta humildade, mestre. E isso está sendo ressaltado aqui nos comentários, porque realmente impressiona.
a forma como o senhor coloca o respeito, a forma como, em palavras simples e de uma forma muito clara, o senhor transmite a riqueza da ancestralidade, do saber ancestral e da importância do mestre de capoeira enquanto guardião deste saber, enquanto o elo entre os que vieram antes e os que estão chegando. E eu tenho certeza que fica aqui uma lição muito importante, não só de fundamentos da capoeira, mas de postura de um capoeira, de um mestre de capoeira. E incrível. E olha só, mais gente chegando aqui. A Adilene Cavaleiro está aqui acompanhando também. Está ouvindo, nós saudamos aqui o professor Carlos. Adilene, grande abraço também. Mestre Marquinhos Pancará está aqui acompanhando. Obrigado. Estive com o mestre Marquinhos Pancará agora no final de semana, no evento do mestre Ouriço, que inclusive foi um sucesso, incrível, né? Grande abraço. E o mestre Ouriço diz, passa aqui para parabenizar o professor Leandro por abrir esse espaço, a entrevistar história viva da nossa capoeira. Mestre, axé, grande abraço, mestre. Obrigado, e olha só, mestre, o senhor falou da capoeira Angola de Santo Amaro. Né? Sim. Não é qual a diferença que eu quero perguntar, diga assim uma especificidade desta capoeira que talvez a torne singular, né? São características, na verdade, né? O que eu posso dizer um pouco mais seria assim, Mestre Gato muito dizia assim que a capoeira que ele aprendeu lá, que ele aprendeu com o pai dele, né? O Tique, quando ele aprendeu com o tio dele, Catarino, lá tudo era fechado. Então era uma coisa que era uma capoeira feita em segredo. Era uma capoeira onde era de porta fechada. Então começa-se por aí. Então não era esse negócio de sair embandeirado aí, se mostrando, nada, não. E é pela história, velho, pela história. Siri de Mangue, Canário Pardo, Paulo Barroquinha, né? Besouro Mangangá, Cobrinha Verde que vem. Então, esses homens todos, aí se você for analisar bem, a capoeira de Salvador, ela vem também de lá. Você está entendendo? Então, essas fontes de lá, então, que são esses mestres que formaram o mestre Valdemar, né? Você está entendendo? É isso. Então, o que me encantou mais é isso, porque a ancestralidade da capoeira de Santo Amaro, a de Salvador, está muito ligada à de Santo Amaro. Então, a fala, por exemplo, berra boi, gunga viola, ela é uma conversa lá de Santo Amaro, tá entendendo? O povo de lá é berra boi, gunga viola, né? Você passava, gunga, média viola, não tem, muitas pessoas, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas o que me encanta é isso, as falas dos mestres antigos de Santo Amaro, você está entendendo? E a questão da manifestação, da forma que era manifestada a capoeira lá em Santo Amaro. Não só em Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, no Recôncavo ali, né? Você está entendendo? Isso me encantou. Isso me encantou mesmo, de verdade. Então, o Mestre Gato vem daí. Então, quando a gente ouve lá histórias lá, de criança, ele andava pela rua lá, tocando berimbau, e convivendo com os mestres mais antigos, então ele aprendeu com esses mais antigos e transmitiu isso. Então, desmistificando muitas coisas que, né, a capoeira está em transformação, ninguém vai segurar isso, nem se deve pensar nisso, né? Então, a capoeira agora vem em constante... Eu sou a nova geração também, eu não... Está entendendo? Estou aprendendo mesmo, de verdade. Agora que eu comecei a entender melhor essas questões aí, de valorizar mais, cada vez mais, e buscar esse resgate aí para trás, aí, desses homens aí que eu acabei de falar, desses mestres aí, né? Que são as cantigas, a questão ritualística da capoeira, né? De você estar num ambiente de capoeira onde o mais velho que realmente é quem vai conduzir a bateria, quem vai fazer as coisas, né? Então, essas coisas, essas tradições, você está entendendo? Não que isso não aconteça, só acontece, mas é que os mestres de Salvador,
Os antepassados deles é de lá, é lá do Recôncavo, né? E a história é assim. Então, por exemplo, o Mestre Gato, quando ele deu o título, quando ele tornou essas pessoas especialistas, ele não inibiu ninguém, dizendo tem que ser assim, tem que ser assim. Ele não disse, no entanto, que as pessoas são livres para fazer o que quer. E quem segue essa linhagem assim, mais direta mesmo é Mestre Zé Baiano, né? Mestre Adó, que está lá na Bahia, que faz isso em cima do que o Mestre Gato deixou. Então é por isso que eu estou mais perto, assim, para tentar entender, aprender mais isso, para que esse conhecimento também eu consiga transmitir aí para frente. Tá entendendo? Muita história, e não sou eu que estou dizendo, mestre. A Adilene, ela está dizendo aqui, muita história, merecia um registro por escrito. Concordo plenamente, inclusive eu deixo até uma sugestão aqui de uma pessoa que escreve muito bem para escrever essa história. Carlos Cavalheiro. Imagina eu preciso a falar história deles. de mestre Jaime contada por professor Carlos Cavalheiro. Eu preciso falar deles. Por favor. Carlos Cavalheiro é um cara, e a Adilene, eles são incríveis. O vínculo nosso se fortalece com a questão do meu pai. Então, eu disse a você, eu não gosto de mentira. Meu pai, eu não falo porque eu era fã do meu pai, só porque ele era meu pai. Meu pai realmente era um cara incrível, entendeu? Ele era poeta, muito inteligente, podia se discutir qualquer assunto com meu pai. E aí o Carlos foi um facilitador para mim conseguir colocar... imortalizar o nome do meu pai. Então, teve uma edição, Biblioteca de Poesias em Sorocaba, no qual o Carlos me ajudou colocando as poesias do meu pai lá nesse livro, e esse livro foi um sucesso, assim, para o meu pai. Então, meu pai se sentiu realizado. Eu já estava beirando uns 90 anos quase, não estava beirando uns 90 anos. Meu pai viveu 100 anos, né? E é isso. Então, tem uma gratidão muito grande pelo Carlos, pela Adilene, né? Pelo André, o menino deles. Desde pequenininho, assim, quando ia lá com meu pai, o André gosta muito de idoso, se deu muito bem com meu pai. Então, quem gosta do meu pai, velho, eu vou amar pro resto da vida. Então, são pessoas que eu tenho admiração, né? E fora, sem falar no talento deles, né? Tanto dos dois aí, né? O Carlos como escritor, a Adilene como educadora, e na salvaguarda dos direitos da gente, da comunidade preta, de todo esse movimento aí que a gente tem que fazer de resistência para, né? Numa cidade conservadora, onde pouco se dá, né, entendeu? Para nós, a gente não desiste, a gente vence. Pode fazer o que quiser. É isso. É isso mesmo. Eu assino embaixo de tudo que o senhor está falando aqui a respeito desses dois. Grande abraço, toda a minha admiração também, com certeza. E, mestre, chegando mais mensagens aqui. Eu tive o prazer de conhecer e conviver com o seu Manuel Balbino, um homem notável e de grande sabedoria. Treinel Heron, deixa um grande abraço aqui. Valeu, o Heron é uma pessoa que eu tenho em muita autoestima. E o Treinel Heron é alguém que, por onde passa, eleva o nome do Senhor, e eleva o nome do Senhor. Obrigado. Então, deixar aqui um grande abraço para o Treinel Heron. E, mestre, todo esse reconhecimento que o senhor merecidamente tem do universo da capoeiragem, de todos que conhecem o senhor, ele também veio aí de uma outra forma, né? O senhor recebeu um título de doutor honoris causa, muito justo, diga-se de passagem. Fale para nós, mestre, como é que foi a experiência de receber esse título? Isso aí foi, rapaz, olha, isso aí foi assim, o mestre Zé Baiano que me colocou nessa aí, entendeu? O mestre Zé Baiano recebeu um título de doutor honoris causa em Diadema, em São Paulo, na Universidade lá de Diadema. Me indicou o mestre Carcará, que é da Itália lá, que é o mais velho aluno do mestre Gato, Siri, que é lá da Finlândia, é isso mesmo, mestre Formiga do Rio de Janeiro, Giló de Caraguá, Cezinha, que é o filho do mestre lá,
Ricardo, que é do mestre Zé, o Cezinho é filho do mestre Zé Baiano, que recebeu esse título também. O Ricardo, do Rio de Janeiro, que é formado do mestre Formiga, o mestre Formiga. Então, por exemplo, foi muito bacana, foi muito legal, porque nesse dia lá o mestre Bigo estava lá, o mestre Boa Gente estava lá. Tinha um bocado de mestre lá que eu conheço, estava lá também recebendo esse título. E eu fiquei lisonjeado por isso, né? Primeiro pelo mestre Zé Baiano me indicar, e o Pinati estava lá. Não foi o dia que o mestre Pinati, falecido agora recentemente, e até nós registramos lá, foi o dia que o mestre Pinati recebeu esse título também. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Fiquei muito feliz porque em Sorocaba eu fui o primeiro a receber isso. Eu acho que os demais mestres aqui também merecem isso, né? Esse mesmo título aí. E para mim foi um prazer, principalmente porque eu estava junto com toda essa galera aí que eu disse a você, que a gente está no mesmo propósito, na mesma ideia da linhagem do Mestre Gato, por assim dizer. Para mim foi emocionante, eu levei minha filha para prestigiar isso e foi bacana, cara, foi muito bacana mesmo, foi legal. Maravilhoso, mestre. E mestre, tem uma pergunta que sempre que eu estou diante de alguém com uma trajetória tão rica, né, e tão importante na capoeira, eu faço. Eu conheci a capoeira, comecei a treinar, e eu não treino de forma ininterrupta. Eu tive grandes, né, vazios no decorrer desse tempo, até para estudar, para buscar a formação que eu tenho hoje profissional, mas eu nunca estive longe da capoeira, desde 1996, quando eu tive contato. E eu entrei pelas portas da Associação de Capoeira Liberdade. Sim. Na época, instrutor Pintado, ele era instrutor ainda, um grande abraço. Laércio, meu amigo. Pintado. E eu me lembro que, encantado com a capoeira, adolescente ainda, e queria conhecer a tudo e a todos. Impressionante, né, mestre? Como numa época que era mais difícil a informação, Sim. que não tinha o YouTube, as redes sociais, a gente queria ver, a gente queria estar perto, assistir em uma roda os mestres. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi as palavras Capoeira Angola, isso veio associado ao nome do senhor. Na Sim. época ainda chamava o mestre, o Jaiminho. Jaiminho. Eu não consigo chamar o senhor de Jaiminho pelo tamanho que o senhor é dentro do universo da capoeira. Jaiminho, mas sempre que eu ouvia, pelo que o senhor acabou de relatar aqui, foi antes do senhor seguir exclusivamente para a Capoeira Angola. Mas antes disso, o senhor já tinha a marca. Já jogava, velho. Já carregava a marca da Capoeira Angola, né, mestre? Rapaz, eu acho que, vou dizer a verdade para você, eu acho que eu não mudei. Eu tô eu aprendi um pouquinho mais, vamos assim dizer, mas eu nunca mudei minha maneira não de jogar, não, de quando lá se pouca coisa, muito pouco, né? Entendeu? Então, e eu sempre gostei mesmo dessa questão do instrumental, da bateria, dessas questões todas da Capoeira Angola. Então, para mim foi muito simples isso, né? Fazer essa continuidade, dar continuidade dentro disso, foi muito simples. Não teve muito mistério, não. E o senhor acabou de tocar aqui num ponto que seria justamente, né, não é uma pergunta, é um pedido. Porque o mestre Jaime, além de ser uma grande referência da Capoeira Angola, um pioneiro, né, da Capoeira Angola em Sorocaba e região, o mestre Jaime é famoso, conhecido pelo seu... ele é um virtuoso do berimbau e dos demais instrumentos. Não só tocando, construindo, depois ele vai falar, produzindo. Depois o mestre vai falar um pouquinho disso. Mas, mestre, sendo o senhor um virtuoso do berimbau, não podemos encerrar aqui este programa sem o senhor dar uma palhinha pra gente aí. O senhor poderia fazer essa gentileza aí para alegrar ainda mais a nossa noite? Com certeza. Você quer que eu fale primeiro dos berimbau, depois eu toco? Melhor, né? Por favor, mestre, por favor. É assim, aqui o senhor que manda. Tá bom, muito obrigado. É assim, eu a respeito do berimbau, eu faço berimbau desde criança. O negócio do berimbau é engraçado.
Eu, quando era criança, essa época aí que eu falei que eu conheci, o Falco, tal, que ainda era aluno, o Birubiru, o Sheba e tal, eu vivia tocando berimbau lá com os cacos velhos, pedaço de pau, com lata, que eu podia. Meu pai viu aquilo e falou, para com isso, rapaz, não faz isso não. Não é assim não. Aí meu pai trabalhou a vida toda na agricultura, aí ele fez um primeiro berimbau para mim, aí eu acompanhei. Ele falou, vou te ensinar a fazer berimbau, rapaz. Então foi meu pai que me ensinou. Aí foi lá, cortou uma madeira, né? Ele conhecia como grão de galo, aquela madeira. Aqui tem umas pessoas que conhecem como currupião, uma madeira que tem aqui na nossa região. Aí ele foi, sapecou no fogo, tirou, deixou secar, me ensinou a fazer ali e tal, cortou o couro, encabeçou o couro, tudo direitinho. Foi lá no mercado, comprou uma cabaça, cortou a cabaça, fez até um cachixi de bambu, de tala de bambu. Eu falei, mas rapaz, aí ele me ensinou, aí eu peguei gosto com esse negócio, aí eu comecei a fazer os meus berimbau, né? Aí eu fazia outro e tal, e aí eu fui ingressando nisso. Então eu fabrico berimbau há muito tempo que eu faço berimbau. De 2006 para cá, eu intensifiquei um pouquinho mais, porque daí eu deixei de trabalhar na indústria, fui metalúrgico durante muitos anos, aí eu deixei de ser metalúrgico para viver nesse negócio de capoeira e tal, aí eu comecei a me dedicar a fazer mais berimbau. Então eu faço berimbau sob encomenda para músico, não só para gente capoeira, berra boi, gunga viola, gunga médio viola, percussão, mais grave, do jeito que quiser. Faço berimbau, cachixi, reco-reco, agogô. Então, tudo que é pertinente aí à capoeira, eu faço. Cachixi, por exemplo, eu fiz para vários percussionistas. Tem um Manu aí em Sorocaba, ali da Nova Sorocaba, ali, que ele já tocou com a Daniela Mercury, então um percussionista forte, um negão bom de batuque mesmo. E eu fiz um cachixi para ele, enorme, grande, mas enorme, grande assim, enorme. Ele tem até hoje esse instrumento. Tá? Então, o Marcinho Batera, que é percussionista do Almir Sater, eu andei fazendo uns instrumentos para ele, entendeu? O Marcinho Batera é um cara gente boa também. Então, atenda as pessoas, eu posso estar à disposição de vocês para fazer o que vocês precisarem na questão do berimbau, da percussão, né, atendendo o gosto de cada um de vocês aí. Então, pode me procurar, que eu tenho lá um material, estou pronto para atendê-los, né? Não em grande escala, porque eu faço tudo artesanal, tá? O meu trabalho é feito no canivete, no caco de vidro, na lixa ali, não tem maquinário, não tem nada, né? Tudo artesanal. Né? Então é um pouquinho mais demorado. Posso compartilhar aqui Por favor. uma curiosidade pessoal? Claro. Em 2021, a minha filha Sofia tinha meses de idade ainda. Nós fomos até a casa do mestre Jaime buscar o berimbau que ele fez por encomenda. E tá lá na parede de casa. E o meu berimbau pessoal, que inclusive está no meu carro, que eu estive hoje lá na Escola do Paineiras, junto com mestre Pulga, com contramestra Rapunzel, fazendo uma atividade lá. Aquele é meu, onde eu vou ele tá junto. São berimbaus de mestre Jaime, que eu ostento com muito orgulho. Muito bom. É importante lembrar o seguinte, todos aqui, né, ele falou aí do Pulga, do Pererê, dessa rapaziada toda, eu gosto de todo mundo, eu me dou bem com todos eles. É importante entender que é o seguinte, a capoeira ela tem que ser unida, um precisa do outro, não se faz capoeira sozinho, capoeira é um precisando do outro. Então, dentro da capoeira de Angola, isso também me encanta bastante, porque existe um pouco mais de união, um pouco mais de força, né? Juntos, né? Sem vaidade, porque a vaidade nos derruba, né? A vaidade, eu sou de logar o X, eu não vou logar Y e tal. A capoeira é contribuir, um contribuir com o outro, né? Quando você está na bateria ali, você é de outro grupo, eu vou lá, eu estou lá tocando, cantando, eu estou ajudando o teu trabalho a se desenvolver, você vem no meu ajudar o meu. Então, esse coletivo ele é importante, né? E se todo mundo fizer dessa forma, a gente perto, conversando, é melhor. A gente distante, a chance de
de se desentender é maior. Então é importante estar perto, conversando, participando uns com os outros. Porque a capoeira, ela tem tudo isso, gente. Não tem jeito. Ela tem as suas diferenças, ela tem... Cada um joga do seu jeito. Então, é uma manifestação mesmo, verdadeira, né? A gente... Agora tem um porém, né? Tem sempre o comando, né, velho? Você está entendendo? A gente pode não saber o que vai acontecer, mas a gente sabe na hora de parar, né, velho? Porque quem manda é o mestre, é o berimbau. Então, os fundamentos da capoeira é esse. Por isso que uma roda de capoeira tem que ter mestre, cara, comandando. Ou alguém comandando. Tem que ter sempre alguém, porque ele quem vai dizer a hora de terminar, a hora de começar aquilo, para que as coisas não tomem proporções erradas e ninguém saia no prejuízo, né? Então, essa é uma das coisas importantes. Você quer que eu toque um pouquinho? Por favor, nós queremos. Quem está nos acompanhando quer. Então, é assim, gente. Se vocês quiserem contratar, contratar também preste serviço também. Se precisar do meu trabalho de oficina, né? Eu tenho o meu MEI também a nível disso aí, de oficina, de instrumento, aulas de capoeira ou coisas ligadas a isso, eu também posso executar também. O mestre tá vai deixar todos também os contatos aqui para quem quiser, quem precisar. Olha, sensacional, mestre. Incrível. E, mestre, fala pra nós aqui. Tem muito capoeirista aqui acompanhando. E como tem muito capoeirista acompanhando que não é da capoeira Angola especificamente, conte pra gente aqui algo que é sempre uma dúvida na cabeça de quem não é angoleiro. Dentro dos fundamentos da capoeira Angola de Santo Amaro, de Mestre Gato, que o senhor segue com maestria, quais são os toques tocados nos 3 berimbaus da bateria? Olha, você fez uma pergunta aí que é o seguinte: não tem padrão. Vou dizer logo para você. Não tem padrão. Segundo o mestre Zé Baiano nos ensina e tal, e está falando, e é verdade, isso é uma coisa verdade mesmo. Então, o toque de Angola, ele começa a aparecer depois da década de 40. Então, antes da década de 40, dos nossos mais antigos, não se tocava Angola, não. Era São Bento Grande, né? O toque que representa a capoeira de Angola é São Bento Grande, né? Então, isso eu ouvi da boca do mestre Gato também, mestre Zé Baiano também nos ensina. Então, é isso. Então, a verdade é assim: o berra-boi puxa, o gunga responde e o viola complementa. Você está entendendo? Então, vamos dizer assim: se o berra-boi puxou no São Bento Grande, eu posso responder de Angola, eu posso responder de Banguela. Está entendendo? O viola entra com jogo de dentro, pode fazer angolinha. Está entendendo? O viola é um pouco mais livre, porque ele vai transitar nisso aqui. Então, não tem padrão. Então, o que acontece é assim: é você responder o berra-boi. Então, o berra-boi mandou, você atende e responde ele. O viola me responde aqui. Então, não tem padrão, não existe isso, tá? O mais usado hoje, que se usa nos dias de hoje, na maioria parte das escolas, é Angola, São Bento Grande tradicional e São Bento Grande de Angola. A maioria, o pessoal da linhagem do mestre João Pequeno, por exemplo, faz isso, que é o São Bento Grande tradicional, eles chamam de São Bento Pequeno, mas os antigos chamam esse toque de São Bento Grande tradicional. Esse é o que você vai ver mais por aí, né?
Lá no mestre Zé Baiano ou no pessoal do mestre Gato, pode ser o contrário, o cara pode começar com a banguela. E eu entrar e o gunga respondendo um São Bento Grande, e o menino e o viola completar de Angolinha. Então não existe padrão para isso. Até a gente, o mestre Zé Baiano mesmo fala muito isso, tá entendendo? A capoeira ela é muito grande, a questão cultural da musicalidade ela é muito grande, não pode botar num padrão. Tem que ser assim, não. Né? Tem a formação, berra boi, gunga, viola, 2 pandeiros, agogô e reco-reco. Então essa é a formação, não tem tambor, porque o mestre Gato não usava tambor. Na nossa linhagem não tem tambor, tá? E também não existe isso, de padrão de toque, não. O que o berra boi fizer... Isso o mestre Zé Baiano faz ao vivo lá com a gente, né? O Giló, o pessoal, mestre Formiga, todo mundo está lá. Todo mundo sabe disso, que é assim que funciona. Lá também na Bahia também, com o mestre Adoc, o povo lá também é assim. Então não tem esse padrão. Né? Você está entendendo? É bom que as pessoas entendam isso, que se existe isso em alguns lugares, é um direito que as pessoas têm. Né? Como eu estava dizendo aqui, é como família. A gente diz isso aí, é família. Então a família do mestre João Pequeno, no qual eu tenho uma grande admiração, vai seguir o que o mestre João Pequeno deixou. Né? Que o João Pequeno deixou, olha, jogo de dentro. Olha quantos formados o mestre João Pequeno deixou. Bom, Ciro, o Toinho, a Nani, que é a neta dele que está aí. Olha quanta gente. Então ele segue essa linha. Curió, viu o povo dele seguindo lá, né? O mestre Curió. E assim vai, sucessivamente. Então, é assim. Por isso que eu estou dizendo a você, a capoeira que o mestre Gato deixa, a fala que ele deixa, o ensinamento que ele deixa, é isso que o mestre Zé Baiano está passando. Mas não dá para botar no pacote, velho. Não dá. Não dá, porque daí eu estaria sendo petulante, por assim dizer, que não tem que ser assim. Tem que saber, viu, velho? Agora, isso aí é fundamental. É saber o que vou pegar. Só pega aqui quem sabe, velho. Para responder o instrumento direitinho. Então, a gente treina lá, aprende lá. Na escola, na hora da roda fazer, desenvolver, em harmonia o canto, entender tudo certinho. É o mais velho primeiro que começa na bateria e tal. Se souber, né? Porque às vezes o cara é mais velho e não sabe. Aí não, né? Então tem tudo isso. Então, não é só a questão da idade, é o mais velho reconhecido pela capoeira, vamos assim dizer. Não é porque o cara mais velho não sabe tocar, não vai entrar, não. Vai ficar assistindo, vai bater palma, que é melhor, entendeu? Que aula de fundamento. Que aula. Eu tô tendo o privilégio de estar aqui aprendendo e ouvindo, assim, de perto. Que aula, que aula. E olha só, mestre, a Carol Jaguatirica, ela tá aqui e ela diz: parabéns pelo podcast, espero que fique disponível por completo nas principais plataformas. Ficará assim, está lá no YouTube da Rádio Hipercidade de Iperó, inclusive tem lá a pasta, que é o podcast Ging Saberes, onde todas as entrevistas estão lá disponíveis para serem assistidas no momento que quiser. E ela complementa: sinto imensa gratidão por ser discípula de Mestre Jaime e pela amizade de mais de uma década. Leandro, também tenho esses vazios, mas nunca mais saio do movimento da capoeira Angola. Faz parte, camarada. Abraço a todos da nossa família angoleira. Grande abraço, Carol. Eu também. Obrigado, obrigado. Eu dou uma parada, mas a gente vai ali assistir, entra, faz um jogo, não dá pra ficar longe. Não pode. Não dá pra ficar. Claro que entra na veia, né, pode, mestre? Entrou na veia, não tem mais como, não sai mais, né, mestre? E esse bate-papo tá incrível, que nem vimos a hora passar. E olha, mestre, tem muita gente acompanhando. Tem muita gente acompanhando mesmo, hein, Fabinho? Está aqui o Fabinho, que é o mantenedor da Rádio Hipercidade. Boa noite, Fabinho. Eu tô aqui boquiaberto, né? E não esperava menos. Mestre Jaime é Mestre Jaime. Mestre, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é possível responder de forma resumida, simples. Mestre, o que é a capoeira para o senhor? Pô, rapaz, olha aí, né? Como eu disse assim, ela foi entrando na minha vida na questão da infância,
foi permeando a minha vida assim o tempo todo. Consegui conviver no meio de grandes pessoas, eu vou dizer isso, essa é a verdade. Então eu tenho muita gratidão ao Grupo Cativeiro, ao Mestre Pedro, a todas essas pessoas, porque, primeiramente, eu sou fã, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, eu sou fã, como tinha dentro do Cativeiro, tinha Cosmo, né, o Pedro, e muitos outros, Monteiro, todos eles, Pigmeu, Lambreta, Swing, Gás, todos esse povo, eu sou fã dessas pessoas, Biné, então eu convivi no meio de pessoas que fez como se fosse por necessidade, eu ter que me qualificar para me virar bem e tal. Então, tudo para mim valeu na minha vida. Então, tá? Passei por momentos difíceis na vida, assim, por exemplo, falecimento do meu irmão, perdi um irmão assassinado. Esse irmão meu que levou eu para a capoeira, ele faleceu assassinado. E ele não conseguiu me ver professor, porque ele morreu em 89 e eu me formei em 90. Então, a capoeira está na minha vida, eu acho que é a coisa mais importante hoje da minha vida. Eu não sou casado, mas sou separado, mas eu tenho uma filha de 30 anos, que chama-se Tatiane Cristina Silva, que é o amor da minha vida, que é muito, muito importante para mim, os meus irmãos, a minha família. E na sequência vem a capoeira. Então, a capoeira não tem mais como se desvincular de mim. Então, a capoeira, ela me traz prazer, me traz alegria, né? Até o meu sustento nos últimos anos, trabalhei na área de saúde mental 4 anos e meio, agora saí agora, há 2 meses atrás, com CAPS infantil, né? Com a capoeira como terapia. Então a capoeira está dentro da minha vida como filosofia de vida, mesmo de verdade, né, que me proporciona. E eu acho que o que mais me incentiva, eu não pretendo deixar a capoeira nunca, porque Mestre Ananias foi com 92 anos de idade, né? Mestre João Pequeno com 94. Esses homens que eu vi, esses homens com mais de 70 anos jogando mais do que eu estou jogando agora. Então é o seguinte, eu não posso parar com isso, né? Então eu tenho que continuar treinando, aprendendo. Se o Criador permitir que eu fique em cima da terra aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar tentando fazer isso. E nós estaremos na torcida, mestre, para que o senhor esteja lá com 100 anos de idade, nos agraciando aí nas rodas de capoeira, com o jogo, com o toque, com o canto. E olha, mestre, o tempo voou. Já batemos aqui o nosso tempo, mas eu preciso repassar para o senhor aqui uma pergunta que o contramestre Sapo aqui manda, porque eu quero ouvir o senhor falar sobre isso. Ele pergunta: professor Leandro, se puder abordar com o mestre a respeito da capoeira nas escolas, por favor, mestre, qual a visão do senhor sobre a importância da capoeira estar dentro das escolas como instrumento pedagógico de apoio ao fortalecimento da identidade étnico-racial, cultural, brasileira? Por favor. Olha, obrigado pela oportunidade, Anderson. Olha, a capoeira dentro da escola será muito importante mesmo, porque através da capoeira vai se quebrar bastante preconceito, muitas coisas vão se diluir aí. Agora tem um porém. A pessoa, para ensinar capoeira dentro da escola, ela tem que ser qualificada. Você está entendendo? A gente não pode defender uma ideia que eu penso da capoeira. Então, seja ela Angola ou regional, os profissionais que forem atuar dentro da escola não pode esquecer essa base, esse lastro, essa questão. Você está entendendo? Nós temos métodos modernos, e o mundo hoje está assim, um monte de coisa. E aí, velho, tem berimbau, tem a cantoria, tem a chula, tem a quadra, tem o corrido. Como é que é esse negócio? Como é que você fala? Como é que chegava? Você explica para os meninos como é que era, por que tinha cavalaria, como é que acontecia, e essas coisas todas. Então, para se ensinar a capoeira dentro da escola, eu vejo da seguinte forma: nós fizemos um trabalho muito forte de 2008 a 2013, porque houve organização, um grupo de pessoas com liderança, treinando, vistoriando e vendo realmente o que está acontecendo, porque essa é a minha opinião.
Botar a capoeira na escola por alguém que vai defender uma ideia que ele não tem o conhecimento do que realmente precisa ser transmitido, não vai ajudar em nada. Vai ser apenas mais um lazer, mais um momento ali. A capoeira, dentro, com seus conceitos mesmo, básicos, que precisa ser tratado, não é dessa forma, porque ela educa involuntariamente. Então, nós fizemos isso em turmas de 30, 40 crianças sentadas em roda de conversa, porque é assim que a nossa cultura, a mãe África ensinou, que é em roda de conversa, tá entendendo? E ali se transmite o valor, e ali aquelas crianças levam isso para casa, fortalece a educação, o vínculo com os mais velhos, com família. É dessa forma que a capoeira contribui, mas para ensinar quem vai ensinar tem que saber, né, velho? Aí que está o problema, tem que qualificar essas pessoas. Você está entendendo? Eu não estou acima de ninguém, mas os professores que vão atuar têm que ser qualificados para isso. Então, é dessa forma que eu vejo. Mas é muito importante. Em todos os lugares, não é só na periferia, em todos os lugares. Na Zona Sul também, que é por bacana também entender que é o seguinte, a cultura tem que ser respeitada da forma autêntica, do jeito que ela é. Tá? Em todos os lugares. Nós não podemos... classe, não é essa. A capoeira dentro da roda não tem classe. Ali tem quem joga e compartilha ali o conhecimento com o outro e boa. Maravilhoso, mestre. E chegamos ao fim desse episódio, mas já deixo aqui, ao vivo no ar, o convite. O senhor precisa voltar, mestre. Voltarei. O senhor precisa voltar. Esse assunto só se iniciou aqui. Voltarei. E, mestre, antes que a gente encerre este episódio do podcast Gink Saberes, por favor, já me cobraram aqui, Sim. Deixe os contatos do senhor, mestre, para quem quiser te encontrar, para quem quiser conhecer o seu trabalho, os instrumentos que o senhor fabrica. Por favor, compartilhe conosco. Vou compartilhar aqui. Antes disso, eu queria lembrar o seguinte, eu me chamo Jaime, né? Então, eu tenho um grande amigo lá em Mar Grande, que é o mestre Jaime de Mar Grande. Ele é mais velho que eu um pouquinho. Fica bravo não, mas é mesmo. O mestre Jaime, o Curió chama-se Jaime, né? O mestre Curió também chama Jaime Martins. E a gente conversando, charlatão brincando, eu falei, então o Jaime, o Jaime, todos eles eu tenho uma admiração muito grande pelo Jaime de Mar Grande, mestre Jaime de Mar Grande, e pelo mestre Curió também. Aí eu falei, eu aqui como Jaime também, eu tenho que ser um cara legal também, que é para representar. Eu falei, todo Jaime tem que ser bacana, viu, rapaziada, brincando com eles. E dos meus alunos, né? A minha escola chama-se Capoeira Angola Bem Brasil, né? E tem as pessoas que me acompanham, tem o professor Rafael, tem o Chocolate, que é o Wellington, né? Tem a Nani, que está lá, o Luiz Henrique, o Tiago, tem o Beto, que participa, tem os meninos, tem a nossa galera, todos que participam lá, são as pessoas que contribuem para a gente executar uma atividade, né? Porque capoeira sozinho não dá para fazer, então a gente faz um grupo de pessoas. E tem também o Sandro, que é de São Roque, contramestre Sandro, que é do Angoleiro Sim Senhor, que é contramestre do Plínio, que a gente faz uma roda, última sexta-feira do mês, a gente se junta para compartilhar, né, ele com o pessoal dele, o nosso aqui, fazer uma roda e vem alguns convidados, a gente faz uma brincadeira lá. Então, eu agradeço a eles, aos meus alunos, às pessoas que me acompanham. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, a Jaguatirica aí também, que foi a primeira que falou aí. Então, a todos, tá? A todos que me acompanham, meus alunos, eu agradeço a vocês. E qual era mesmo Onde quem acompanhou pode encontrar o senhor? Me encontra na rua Afonso Dias, número 220, na Vila Carol. Esse é o meu endereço. Rua Afonso Dias, 220, Vila Carol. Eu dou aula segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 21 horas. Pontualmente, tá? Não é depois nem é antes, é pontualmente lá no horário. E eu fabrico os instrumentos na minha casa, eu dou aula também na minha casa. Quem quiser me procurar, o meu telefone é 15 981 17 6247. Pelo Zap manda uma mensagem que eu respondo, a gente fazemos um bom negócio, vou atender a todos aí da forma que precisar e do que eu puder, tá bom? E nas redes sociais, né, mestre? Nas redes sociais, Jaime Balbino, vai lá, mestre Jaime, acha lá. Esse negócio de Jaiminho, são os camaradas mais antigos que chamam eu de Jaiminho, e a verdade, eu gosto também, viu? Eles vão por aí, e aí, Jaiminho, como é que tá? Tá bom?
Então é isso, tá? Os pessoal da mais antiga realmente me chama de Jaiminho. Então é isso. Mestre Jaime, muito obrigado de coração. Foi incrível esta entrevista. Eu tenho certeza que quem está lá do outro lado adorou. Muita gente passou por aqui. Estamos falando de centenas de pessoas. Legal demais. E isso só mostra o reconhecimento e a importância que o senhor tem para o nosso universo, desta arte incrível que é a capoeira. Então, mestre Jaime, muito obrigado de coração. Reforço aqui no ar, ao vivo, o convite para que o senhor volte sempre que puder, porque nós estaremos aqui sempre de portas abertas. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. O microfone é todo seu, mestre. Eu agradeço a oportunidade, Leandro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho. O mais importante de tudo isso aqui é nós entendemos que para fortalecer a cultura, nós precisamos estar juntos uns com os outros, respeitando as diferenças que cada um tem. Ninguém é o dono da verdade dentro da capoeira, mas entender que quando eu chegar na tua casa é dessa forma que se trata, quando você vem na minha é desse jeito que se trata. Então, a cultura ela só cresce quando a gente entende essas questões aí, né? E a gente valorizar essas pessoas que difundem isso da melhor forma possível. Então, fiquem atentos com relação a isso, as pessoas no meio do convívio, a vocês pais que levam seus filhos para treinar capoeira, conheçam os mestres, os professores, interajam com eles, vejam tudo isso, o que pode agregar, tá entendendo? Tenha conversa, porque é assim que funciona. Então, obrigado pela oportunidade, tá entendendo? De estar aqui falando um pouco sobre capoeira, que faz parte da minha vida. E é isso, agradeço a todos e a todas que me apoiaram para que eu conseguisse chegar até onde eu estou hoje aqui. Então, isso começa por aí, pela minha família, por todos esses mestres que passaram na minha vida. E eu não deixei rastro para trás, graças a Deus, em lugar nenhum. Em todos os lugares eu ainda sou bem-vindo e é essa a minha missão. Então, eu quero continuar trilhando nesse caminho, sendo bem recebido em todos os lugares, para poder receber bem eles também na minha casa. E é isso que eu quero, que vocês cheguem lá para aprender um bocadinho comigo e eu aprender com vocês. Muito obrigado, mestre Jaime. Tenho certeza que todos saímos daqui desta entrevista nos sentindo melhores e mais felizes. E vocês que acompanharam, o meu muito obrigado. Estejam aí ligados nas redes sociais, porque sempre traremos aqui uma pessoa especial, um mestre, um contramestre, um professor que tem a acrescentar muito para o crescimento de todos nós. Um grande beijo e boa noite a todos e a todas.